Bem, vamos então dar início ao atado da nossa ninfa no nosso anzol, que eu já assim especifiquei, da Mustad. Bom, que materiais a gente vai usar, que dicas a gente pode implementar neste padrão de ninfa. Bom, começando então por uma dica bastante interessante. Aqui nós temos uma bobina de atado muito simples, que eu fiz já muitos anos atrás, algumas décadas atrás, e nesta bobina eu carreguei com um padrão de linha para tricô. Um padrão de linha que tem a variedade de cores. Então ela tem caramelo, verde, branca, marrom, verde de novo e assim vai. Qual é a vantagem? É uma linha mesclada. Vocês encontram isso aí em lojas de aviamentos para tricô, crochê. É fácil de achar ou pela internet. Para que facilitar o nosso atado em algumas etapas. Ou seja, nós podemos ter que adquirir talvez um cacto chenilis para esses padrões. Nós podemos usar um micro chenile também. Nós podemos usar um outro padrão qualquer de cacto chenile que a gente consiga comprar aí em fly shoppings mais baratos. Nós podemos fazer o chenile alternativo, que eu já ensinei, que é feito com tecido e cortado num certo sentido da fibra, ele transforma-se num chenile bem interessante. Alternativo, nós podemos fazer o nosso chenile caseiro, não é? Com a nossa escova de brush. Então a gente consegue fazer, eu já ensinei também. Existem variadas formas de você fazer, não só o padrão que eu vou ensinar, como outros, utilizando essas vantagens. Além de você poder fazer também o seu padrão de brush, escova de brush, diretamente, ou o seu dubbing diretamente sobre. Existem várias formas, metodologias e técnicas que a gente pode aplicar no atado de mosca. Por isso a vastidão e por isso a gente gosta de implementar em ensinamentos, digamos assim, a essas teorias de diversidade que nós podemos aplicar. Uma outra dica bastante interessante, esse vídeo vai ser cheio de dicas. Aqui nós temos segmentos de fios de cobre. Existe de várias bitolas, de vários diâmetros. Isso aqui é um pedaço reciclado de fio de cobre. Eu preciso comprar o fio de chumbo específico para o atado de mosca, para lastrear? Não necessariamente. Quem pode, quem quer, pode sim comprar os fios específicos para lastro de ninfas, streamers e tudo mais. Mas a gente pode usar qual é a alternativa. Esse arame aqui de cobre, ele tem uma certa flexibilidade, é maleável, mas não o suficiente talvez para te dar uma facilitação de enrolar sobre a haste do anzol. Qual é a dica? A gente pega um fio ou o chumaço de um comprimento e coloca fogo, não o fogo do isqueiro, né? Mas aquece de modo que você consiga fazer com que ele fique numa cor avermelhada. Isso significa que ele trocou temperatura, ele rearranjou as moléculas da estrutura do cobre, ou seja, ele deu um outro cozimento, destemperou a fiação. Com isso você deixa esfriar, bota na boca do fogão, numa lareira, num maçarico, destemperou por alguns minutinhos ali, ele conseguiu ficar todo avermelhado, deixa esfriar. Limpa direitinho com um bombril, com uma palha de aço ou com uma esponja, só para fins de limpeza, não para fins de uso. E com isso você tem o seu fio de atado já bastante flexível, bastante maleável. Essa técnica é usada por ourives. Quem fabrica joias precisa fazer isso periodicamente para tratar
torcer, envolver arames de prata, ouro, e a gente usa também essa técnica para o nosso atado, para o atado alternativo. Bom, o que mais a gente vai precisar para fazer essa mosca, essa ninfa? É uma ninfa de Quedes, tá? Uma ninfa de Quedes, estágio em qual ela está ainda, a Trichoptera está na base das pedras do leito do rio. Eu vou precisar e vou usar como cauda este padrão aqui de Crystal Flash verde limão, tá? Chartreuse. Pode ser outro, pode ser um verde mais intenso, pode ser um laranja, porque as cores precisam bater com a cor do inseto. Então nós temos Quedes laranja, nós temos Quedes verde, nós temos Quedes marrom, preta. Nós precisamos acinzentadas, nós precisamos adaptar. Outra dica, eu falei que esse vídeo estaria cheio de dicas. Muito bem. Aqui nós estamos usando uma miçanga de madeira que foi preparada para fazer o lastro ou a substituição de cabeça de uma beadhead. Aqui nós temos então um detalhe no qual nós temos a parte da cabeça escavada e a parte do orifício de entrada. Então, de um lado é escavado, do outro lado não. O beadhead, que seria, ou cone head, que seria este padrão metalizado aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, é um padrão metalizado de cobre ou de bronze, não é? Ou de latão, como vocês querem, ou de tungstênio, ou outro material qualquer, aço inox,